Você já gritou com seu filho e se arrependeu depois porque ele ficou ainda pior no que você estava reclamando ou porque ele ficou triste por dias? Talvez ele não precise de bronca, ele precise de outro tipo de abordagem. Talvez ele não seja teimoso, talvez ele seja dominante. Talvez a sua filha não seja desatenta, ela seja influente e precise de movimento. O problema não está na criança. Talvez seja você não entender o perfil comportamental dele. Nesse vídeo você vai entender que o comportamento do seu filho ele não é aleatório, nem frescura. Ele tem um perfil comportamental único. Educar sem entender isso é como dirigir no escuro. E hoje eu vou te mostrar como acender os faróis. Eu sou o Henry Sartor, especialista em inteligência comportamental e criador da Action Community. E o que eu vejo todos os dias são pais e mães que se esforçam muito, mas estão usando ferramentas erradas. Isso gera frustração dos pais e dos filhos. E o pior, rompe o vínculo. Quando a gente não entende o comportamento de uma criança, a gente interpreta errado, reage pior e se afasta sem perceber. Uma vez eu estava falando para centenas de pais e quando eu terminei, um dos pais veio até mim e falou chorando: "Meu Deus, eu estou matando meu filho, eu nem sabia." Por quê? Porque o pai tinha perfil comportamental dominante e o filho tinha perfil estável. Sem intenção, o pai tentava impor o seu estilo sobre o estilo do filho. Ele nem fazia ideia do que estava fazendo, mas depois eu volto nessa história. Todo filho tem um perfil comportamental predominante. É como se fosse o jeito natural dele ver o mundo, reagir, sentir, se proteger, se expressar. Mas o que quase ninguém te conta é que esse perfil tem duas origens. A primeira é de nascença, genética, uma predisposição natural, mas a segunda é moldada pelo ambiente ao longo da vida dele. E o perfil dele vai mudar de acordo com esse ambiente. Ou seja, aquilo que a criança vive, ouve, sente e registra vai moldando a forma como ela passa a se comportar. E aqui entra um ponto crítico. Cada experiência vivida por uma criança vem acompanhada de um sentimento. E esse conjunto comportamento mais sentimento vai sendo armazenado como uma referência. No futuro, seu filho vai se basear nisso para decidir, para confiar, para agir, assim como você faz. Então a pergunta é: que tipo de referência você quer deixar no coração do seu filho? Uma de medo, insegurança? Ou uma de direção, respeito, acolhimento? Voltando à história, em qual momento aquele pai foi tocado pelo que eu falei? No momento em que eu falei que os pais poderiam perder a chance de serem os melhores amigos dos filhos deles por não entenderem como eles e os filhos são. É, é forte. A primeira infância, dos 0 aos 6 anos, é a fase mais importante da formação humana. Nesse período que o cérebro está se organizando com base nas interações que a criança tem com o mundo. E o principal fator aqui não é o brinquedo mais moderno, é a convivência afetuosa, presente e real com os pais ou os cuidadores principais. A qualidade desse vínculo impacta o desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança. É nisso que se constrói segurança, autoestima e a forma como ela vai se relacionar com o mundo. Mas hoje estamos vivendo uma epidemia silenciosa, o excesso de tecnologia na infância. Não só das crianças, mas dos pais também. Pais cada vez mais presentes fisicamente e cada vez mais ausentes emocionalmente. Entenda uma coisa, eu não estou aqui para te julgar. Muito pelo contrário, estou aqui para te ajudar a discernir o que talvez esteja acontecendo sem sequer que você perceba. A chamada parentalidade distraída. Você está ali, mas está no celular. Seu filho tenta chamar sua atenção, mas compete com uma tela. O excesso de tela está associado a atrasos no desenvolvimento de linguagem, dificuldades de socialização, obesidade e problemas de saúde mental. Vamos para um ponto essencial. Conhecer o perfil do seu filho não é colocar ele numa bolha, é entender como ajustar a sua comunicação, a sua forma de ensinar e corrigir, e ter conexão de verdade. É ajudá-lo a lidar com coisas que ele ainda nem entende, porque sim, frustração e limites fazem parte do amadurecimento emocional e são essenciais para formar adultos resilientes, mas eles precisam vir com base, com vínculo, com direção e não com grito e desespero. O erro mais comum é querer educar todos os filhos do mesmo jeito, mas o filho dominante precisa de desafio, o filho conforme precisa de segurança, o influente precisa de estímulo e o estável precisa de tempo e incentivo. Educar sem conhecer o perfil do filho é como tentar colocar gasolina num carro elétrico. Você está dando tudo de si, mas não vai funcionar,
porque não é sobre esforço, é sobre ajuste. E olha como isso é claro na prática. O filho dominante, ele quer mandar, tomar decisão, tem opinião forte. O influente fala pelos cotovelos, começa tudo, não termina nada. O estável é tranquilo, não se estressa, mas precisa de um empurrãozinho para agir. O conforme, né, é perfeccionista, sensível e sofre com erro ou crítica. Você não precisa rotular seu filho. Você precisa decodificar como ele funciona. A maioria dos pais interpreta o comportamento com base no senso comum. Ele é desobediente. Na verdade, ele pode ser dominante e precisa de espaço para decidir. Ah, ele não tem foco. Talvez ele seja influente, precise de estímulos curtos e positivos. Não, meu filho é preguiçoso. Ele pode ser estável e só reage com motivação externa. Ah, não, minha filha é muito dramática. Provavelmente conforme e sente tudo com profundidade. A criança não está errada. A abordagem é que está desalinhada. Gritar com uma criança influente só faz ela te evitar. Corrigir uma criança conforme com pressão gera bloqueio emocional. A criança que você chama de difícil pode ser apenas mal compreendida. Você não precisa de controle, você precisa de compreensão. Não trate igual quem nasceu diferente. O perfil comportamental não rotula, ele revela. E o que ele revela pode ser a chave para você educar com mais leveza e menos culpa. Quer começar agora a entender melhor o perfil do seu filho? Observe como ele reage ao erro, à crítica, ao comando. Ele te dá sinais o tempo todo. Só falta você aprender a ler esse manual escondido. Exemplo, ele se irrita fácil quando contrariado, pode ser dominante. Muda foco o tempo todo, influente. Parece preguiçoso, mas é só inseguro, estável. Fica triste por dias com um comentário bobo, conforme. E se você quiser clareza de verdade, a Action Community, minha plataforma, faz mapeamento comportamental completo, inclusive para auxiliar pais com crianças. Isso te ajuda a enxergar que o que hoje parece birra, desobediência, drama, na verdade é só um jeito natural do seu filho funcionar. Na descrição abaixo tem um link para o site da plataforma e um para o meu e-book também, que te ensina sobre comportamento e te dá um mapeamento DISC gratuito. Sobre o mapeamento completo, abaixo também te instruo sobre ele. Enfim, existe a melhor forma de conversar, corrigir e incentivar crianças de cada perfil, sem gritar, sem ameaçar e sem perder o vínculo. Porque educar com inteligência comportamental não é um manual, é uma bússola. E a gente vai seguir esse caminho juntos. Agora, no final desse vídeo, eu vou deixar um super importante sobre a maior ameaça da inteligência artificial atualmente. Recomendo que veja. Mas antes, comenta aqui embaixo qual comportamento do seu filho você mais tem dificuldade de lidar hoje. Eu quero te ajudar a entender isso com mais clareza.